pessoas que fazem a diferença na nossa cidade e que a passagem deles por aqui, a gente espera que sirvam de inspiração para você que está começando seu negócio, para você que já tem seu negócio, para você que possa se servir de algum conhecimento que nós possamos transferir aqui para você. Lembrando que o Vitrine de Negócios na São Francisco tem oferecimento da CDL Caxias, vantagens para o seu negócio, só tem vantagens para o seu negócio com a CDL Caxias, e o Cicobi Vale do Vinho, vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro, e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mais que uma escolha financeira, o Cicobi é uma opção. Para nossa alegria, nos estúdios aqui nesse sábado, hoje é dia 27, 28, sábado 28 de março, terminando o mês de março também. Paulo Machado, o homem que fundou a Auto 78, uma empresa de serviços, mas que, como tantos outros empresários, através da sua habilidade técnica, do seu conhecimento técnico, do seu ofício, né, consegue montar uma bela empresa, um ícone em Caxias do Sul, e que nós vamos passar para você de casa a história, o ensinamento, né, de como sustentar uma empresa por tanto tempo, né, e inclusive a inserção da Auto 78, Auto 78 versus Paulo Machado vira sinônimo um do outro, né? Mas, Paulo, prazer tê-lo aqui, muito bom dia. Bom dia, Cuiava, bom dia a todos os ouvintes da rádio mais nova. Não, nós estamos na tua rádio. Na tua rádio, desculpe. Não, é tudo no mesmo grupo. Aos ouvintes da Vitrine de Negócios, a gente está aqui sempre na intenção de poder colaborar e passar um pouquinho a experiência que a gente teve nesses longo de 48 anos de Auto 78. 48 anos? Começou guri, então. Ela é Auto 78 porque começou em 1978. Ah, legal, bacana a associação. 21 de fevereiro de 1978. Olha que bacana essa associação, que a gente não sabia, bom, mais uma informação. Eu, na época, até, gurizão, eu tinha 21 anos. Como é que começou a história? A história da Auto 78 é o seguinte, eu trabalhei no Mar de Boni, trabalhei no Vicentainer aqui em Caxias, que eu vim de São Marcos, eu sou natural de São Marcos. E aí eu fui morar no... Muita gente boa veio de São Marcos. Bem, São Marcos. Tenho vários amigos. Diz o Gobi, um amigo meu, que diz que Caxias é um bairro de São Marcos. É mais ou menos isso. A brincadeira, né? Então, na época, quando eu era criança, eu saí de casa com 18 anos, porque São Marcos tinha pouco emprego também. E aí eu fui pro Paraná, Ponta Grossa, com a RB Boff lá de São Marcos. Trabalhei com ele, aprendi com ele a ser profissional e abaixo de que na época era muita pressão, aquela coisa toda, mas foi um grande aprendizado com o seu Zeferino Boff. Aí fui morar no Paraná com eles, botaram alongamento de cabine de Scania, acessórios. E aí o meu irmão Adelar Machado, que hoje é falecido, achou que por eu ser o mais novo da família, que nós somos 9 irmãos, e eu sou o último, eu sou o Nene, né? Nene. E aí me chamou para vir trabalhar para Caxias, que eu achava que eu estava muito longe. Já estavam todos por aqui? Todos por aqui. Aí eu fui trabalhar no Vicentainer, antigo Vicentainer. Trabalhei um tempo lá, depois fui para Mar de Boni, fui para o Legário Zago, que hoje também é falecido. E aí eu resolvi abrir a oficina. Aí fizemos uma parceria, eu, meu irmão e meu cunhado. E aí eu não tinha nem como, porque eu recém tinha vindo, gurizão, não tinha economias. Meu pai me emprestou R$4.000 na época para ser sócio nós ter a sociedade nos três. Mas quem trabalhava era eu, né? Claro. Que eu sabia, eu comecei fazendo tudo. Preparava, pintava, chapeava, atendia. Tu botou a mão na massa. Sempre. Hoje não, porque não tem mais condições. Sim. Mas eu sei fazer qualquer coisa dentro Quem manda melhor faz, né? Eu sempre digo que hoje eu tenho meus 2 filhos aí, né, Cuiava? Tenho o Paulinho e o Vinícius. O Vinícius trabalha na área mais de vistorias com as seguradoras, que hoje é tudo online, né? Foto, passa para companhia, aquela coisa toda. Claro. E o Paulinho é mais ali no atendimento, mas o Paulinho é um Paulo. E o Vini é mais calminho, aquele outro guri mais concentrado, bem
Conseguiu levar os 2 filhos para Consegui levar os dois, então atividade. um em cada setor, até porque tu sabe que irmão trabalhando junto não é tão fácil. Imagino. Mas eu botei num setor que é no andar de cima e o outro aqui embaixo no chão de fábrica. Então tudo tá dando certo isso aí. E isso aí eles estão lá aprendendo e a gente é um eterno aprendiz, como se diz, né? Eles estão aprendendo comigo e eu também aprendi. E eu sei aquilo que nós estávamos falando, que eu sempre digo para eles: quem sabe fazer, sabe mandar. Aquilo que tu falou no começo. Então, a gente sabendo fazer, sabendo trabalhar, tu vai saber se o cara está fazendo certo ou não. Lógico. Aí, aquela pessoa que só manda sem ter conhecimento do que está mandando, tu pode ser enrolado, tu pode ser tapeado, dizer dessa forma, daquela. Não, a gente conhece. Sabe que esse Conhece. princípio, Paulo, no mundo dos negócios, assim, fazendo mais holisticamente, é um grande momento quando a gente consegue fazer isso, principalmente em empresas pequenas. Porque se tu pegar o princípio da qualidade, antigamente, ou até alguns anos atrás, nós tínhamos setores responsáveis pela qualidade da empresa, né? E que hoje continuam tendo. Tem. Só que a forma de fazer, hoje a qualidade é projeto inserido. Você faz com qualidade porque você não precisa controlar no final. Porque se tu apenas controla a qualidade no final e você não se preocupa no ao fazer, né? Quanto rejeito que tem lá na ponta? Né? Quanto dinheiro jogado no No lixo ou ralo. no ralo, né? Então a forma que você está pensando é absolutamente contemporânea, né? Talvez o ensinamento venha com a idade, né? A idade a gente amadurece muito e muda muito a maneira de ser, porque eu também no começo eu era uma pessoa mais radical, uma pessoa que veio do interior, pouco polida, mas passando necessidade, que na minha mãe com 9 filhos não era fácil. Comecei vendendo pastel na rua, comecei vendendo, nós tínhamos plantação de caqui, comecei vendendo caqui, e a gente, desde os 9 anos, sabe? Então, a gente vem O mais pastel era a mãezinha que fazia? era uma vizinha, Ah, vizinha. dona Undina, que ela dizia, seu Paulo, né, ela tinha pena da gente também, É. ela dizia, Paulo, vem tomar um café comigo aqui, tu come um pastel. Então eu saía às 7 horas da manhã de casa e ela lá tomava um café com ela, um pastelzinho, para depois ir entregar os pastéis dela. Até porque daí você não estava com fome, nem tu não comia Não mesmo. comia o que está na cesta, né? Boa, boa. Olha como o aprendizado vem, né? É. Então essa questão de aprendizado, a gente aprende muito com o andar da carroça, sabe? Eu vejo ali na empresa, o quanto mudou, o quanto a gente muda com o próprio colaborador. Uma vez era tratado de uma forma, tu sabe que antigamente era mais na base da pressão, O modelo era mais militar, digamos assim. mais bruto, mais militar. Eu acho que são modelos, cada coisa na sua época, né? Isso aí. Na época, era um modelo que tinha de gestão, de hierarquia, de disciplina, né? Ou a gente aprendia na igreja ou aprendia com o exército, É isso aí. Ou na né? vida. Não, as empresas acabavam adotando esse É modelo, isso né? aí. Então eu também tive uma grande evolução nisso, sabe, Cuiava? Porque eu sei que eu fazia coisas erradas por ter aprendido de uma forma. Claro. E o ensinamento que eu tive, o aprendizado que eu tive durante a gestão, toda os 48 anos da Auto 78, com o próprio colaborador, a gente aprende muito ser mais gente do que a gente era. Então é uma troca de parceria, uma troca de gentileza que a gente tem com o nosso colaborador para a coisa fluir naturalmente. Então hoje eu tenho lá, só para te ter uma ideia, eu tenho um colaborador que fazem 35 anos que trabalha comigo. Puxa, É o líder lá dentro da claro, oficina, que é o claro. Leandro Líder por Bortolus. competência, até Líder porque. por competência. Se eu te digo assim que ele está há 35 anos lá, eu não tive uma desavença com ele. Mas não porque um é puxa-saco, não, porque ele faz a coisa, ele pensa igual a mim. Vocês se respeitam. Ele, na verdade, começou como preparador e pintor. Ele começou lá na base, e aí ele foi evoluindo, ele foi para as vistorias, ele passou em todos os setores da empresa, então ele conhece tudo da empresa, tanto quanto eu ou mais. Então isso faz a diferença. Eu tenho lá funcionários de 25 anos, a minha espinha dorsal tem mais de 20 anos lá dentro. Então isso também é Uma segurança, né? eu percebo, é uma segurança para a empresa, e também eu percebo que é uma parceria que está dando certo, porque se a empresa não prestasse, ou eles não prestassem no sentido de
colaborar um com o outro, eles não ficariam tanto tempo lá dentro. Eles querendo ficar. Eu tenho um menino lá que começou a trabalhar comigo, na época podia de menor. Se tu pegar a carteira profissional dele, só tem minha assinatura. Faz 25 anos que está comigo. Ah, que bacana. Mas hoje a gente tem dificuldade de gente assim, né? Claro. A gente tem muita dificuldade de mão de obra. A gente está passando um período assim bem complicado nesse sentido, porque o profissional se valoriza. Então nós estamos chegando, eu estou dizendo assim, nos Estados Unidos, numa Austrália, que tem minha filha que mora lá, a Amanda mora lá há 6 anos, e eu fui para lá, então a mão de obra mais bruta está indo para lá porque o pessoal da Austrália, os australianos, não querem mão de obra bruta. Mas isso já aconteceu com outros países, né? O Isso, próprio Estados isso, Unidos, né? Que isso. estavam Isso está acontecendo filtrando. com nós hoje. Está acontecendo com nós hoje, porque o nosso profissional, a nossa geração 2000, sem querer ofender ninguém, Não. é uma geração mais difícil, é uma geração que tem outra maneira de pensar. Eles não têm essa. Meu pai dizia: pedra que muito rola não Não cria cria limo, limo. né? Limo. Então, e essa geração não está muito preocupada nisso. Eles têm respeito, mas tem outra maneira de pensar. Eles querem aproveitar mais a vida, querem estar mais solto, querem mais redes sociais. Então, Mas acho que o mundo como um todo um mudou todo, muito, né? é. E a gente tem que ter um entendimento de que as coisas não são mais como eram nas décadas anteriores, né? Mas isso está acontecendo. Então, essa falta de mão de obra, Cuiava, nos aumenta muito o valor da mão de obra de quem tem condições Perfeito. e a gente tem que pagar. Só que daí a gente tem que fazer aquela negociação com companhia de seguro, que nós pequenos trabalhando com segurador, eles têm um padrão de X hora, de tantas horas por isso, tanto. Então eles têm um padrão que é a nível nacional, mas que eles sabem que o maior sempre judia do menor, né? Não que as companhias judiam, eu digo que hoje eles têm um padrão que nós temos que se adaptar e a gente tem que trabalhar dentro da empresa. Isso para a Auto 78 trabalhar fortemente com seguradoras é bom? Ou tu podia buscar os teus clientes e atribuir a mesma qualidade de serviço sem ser via seguradora? Como é que, como é que a seguradora ajuda ou atrapalha a Auto 78? Não, a seguradora é muito bom para nós. É a gente saber trabalhar com eles. Porque assim, a gente tem que ter parceria boa com eles, eles têm que ter confiança em nós, É assim, verdade. a partir do momento que tu ganha confiança da companhia de seguro, elas te valorizam. Por exemplo, eu tenho a Bradesco Seguros, que ela, em 2024, ela lançou Oficina Diamante. E eu fui 20 oficinas no Brasil que ganham, conquistam, não é ganho, ninguém ganha Claro, nada, ninguém, né? conquista. Perfeito. Conquista o prêmio Diamante. E a Bradesco, em 2024, me chamou, pagou toda a despesa e ir lá para o Rio para receber, a Auto 78 recebeu o prêmio Diamante. 2025 de novo. Aí eu mandei o Paulinho, meu filho, porque o Paulinho já está com 42 anos, já está há 25, 26 anos lá comigo. Então eu pedi para o Paulinho ir lá porque eu estou a É a passagem de segunda bastão. geração, é. A passagem de bastão está acontecendo há 20 e poucos anos. Então isso não pode ser do dia para a noite. Então, essa questão de seguradora, o Paulinho foi para lá também, nós temos várias companhias parceiras, e isso é muito bom. Não podemos dizer que não. É um pouquinho mais dificultoso, um pouquinho mais trabalhoso, pela exigência deles, pela transparência que a gente tem que passar para eles, a sequência de fotos. Hoje a gente faz a vistoria por imagem, então isso já é uma confiança da companhia de seguro para nós, mas a gente, em contrapartida, tem que mostrar transparência. É que eu sempre digo, quando a gente trabalha com o dinheiro dos outros, tu tem que ser mais transparente É do que o verdade. teu. É verdade. E aí a mesma coisa, a gente tem que ser transparente com a companhia de seguro, fazer a coisa correta, que ela te dá retorno, ela te dá premiações, ela te credencia e te dá bastante trabalho. Vamos ficar nesse item que eu acho que ele é muito importante. Qual é o significado de um prêmio
para a Auto 78 quando você foi chamado no Rio para um grande player, que é a seguradora Bradesco, né? E que te reconhece como, tem lá a categoria de, não sei exatamente como é que são, mas Diamante, ouro, diamante, ouro, prata. prata, etc. Mas, pô, tu chegar nesse nível é porque tu bota no peito, bate no peito, como dizia antigamente, a IMCA, né? Agora é comigo. Qual é o significado disso? Ah, isso é um significado tão grande para mim, para a empresa, para os meus colaboradores, porque eu vejo assim, ó, da onde eu vim, eu sempre falo com a minha esposa, da forma que a gente começou, da onde a gente chegou, conquistou, está chegando, tem muito para conquistar ainda, eu sempre digo, a gente está sempre lutando para melhorar, para conquistar, para poder colaborar, ter os colaboradores e ajudar as pessoas, porque eu acho que isso também faz parte. Porque a gente vem de de uma família pobre também, então a gente tem esse sentimento de humildade com todo mundo. Então isso para mim, da minha forma, ver eu receber um prêmio desses, eu, Alto 78 e toda a minha equipe, de diamante, é uma emoção muito forte, Cuiabá, porque independente de financeiramente ou não, é uma conquista, é um legado que a gente está buscando e que a gente conseguiu vindo lá do chinelo de dedo, como se diz, né? Então isso emociona. E eu penduro lá na minha recepção com o maior orgulho aqueles dois quadros de bicampeonato, eu digo, de empresa Diamante da Bradesco. E essa seleção feita por eles não é porque é o Paulo, porque é Alto 78. Eles têm todo um Tem controle, critérios, têm lógico. critérios, eles têm todos os critérios, tem todo o trabalho feito durante o ano, a reclamação do cliente, porque às vezes o cliente, alguma coisa ou outra pode não ficar bem. Então, tudo isso eles levam em conta, sabe? O ticket médio também, que para mim o ticket médio devia ser mais alto, mas para eles também leva em conta. Mas dá para a gente levar. Então, isso aí, assim, é uma coisa que eu até me arrepio de falar, porque eu digo, se meu pai e minha mãe tivessem aí vivo, a minha mãe até viveu até os 106, ela foi cento conhecer e seis anos, que 106. maravilha! Meu pai se orgulharia muito de mim, porque eu sendo mais novo também na minha família, meu pai e minha mãe sempre diziam, os irmãos lá, vamos fazer isso, tem que falar com o Paulo. Então eu também tive essa questão com meu Perfeito, pai, perfeito. com a minha Essa mãe, essa responsabilidade, resposta, por ser mesmo sendo mais novo. Meus claro. irmãos também hoje, os que estão vivos, na verdade, já perdi três, mas todos eles têm um respeito muito grande por mim. Então eu digo, essas coisas a gente não ganha, a gente conquista. É verdade. Que nem hoje, Paulo, as pessoas dizem que ninguém mais motiva ninguém. Né? Ou a gente faz eles se engajarem num propósito da gente, e isso é conquistar, né? Ou seja, eles acreditam na mesma coisa que a gente acredita, né? Isso aí. E isso tem que ser uma transparência absoluta, né? Senão as pessoas vão procurar o caminho que seja, não é o caminho que a gente gostaria, né? É isso aí. Essa questão de transparência, essa questão de humildade, eu acho que se as pessoas pensarem dessa forma, em ser transparente, ser humilde e não achar que é o dono da bola, o mundo mudaria muito. Porque muita gente vem de baixo, tem muita gente boa, mas tem muita gente que acha que é melhor que os outros. Não adianta, ou ter mais, ou ter menos, ou ser menos. Nós viemos de um lugar e vamos voltar para um lugar, todo mundo. Essa nossa passagem aqui é curta, né? Então nós vamos vir da mesma forma, todos nascem, da mesma forma nós vamos deixar a nossa passagem aqui. Poucos conseguem a longevidade que a tua mãezinha teve, né? É, 106 anos. o meu pai faleceu com 89, a minha mãe com 106, mas eu vou dizer uma coisa, eu sempre fui muito próximo aos meus pais, mesmo fora de casa, eu cuidei muito da minha mãe. Eu e minha esposa. Minha esposa foi muito legal com a minha mãe. Que bom. Minha mãe tinha um respeito muito grande por ela e minha esposa também. Até hoje, ela fala da avó Adélia. A minha mãe era a dona Adélia, era a Adélia. E era uma pessoa, uma sabedoria incrível, pela experiência, não pelo estudo. Já, Experiência de vida. já que nós estamos falando com o Paulo, deixa eu explorar no bom sentido, né? Mais um pouco. Aham. Com relação a inserção dos teus filhos, né? No negócio de família. Como é que foi isso? Entraram com naturalidade? Como é que foi?
Ó, Porque hoje nós estamos, dezenas, centenas de empresas, né, passam pelo mesmo processo que gostariam que os filhos ficassem na condução dos negócios. eu tenho dois aí, o Paulinho e o Vinícius. O Paulinho tem 42, o Vinícius 33. O Paulinho entrou mais fácil porque com 16 anos ele sempre gostou de carro. Ele Ah, era legal. pequenininho, ele ia na oficina, ele já conhecia carro por eu fazer parte do negócio. Depois ele foi piloto de kart, ele Ah, foi legal, campeão gaúcho, campeão legal. catarinense, correu em Silverstone. Levei ele a Silverstone para correr lá também. Então isso aproximou ele do automóvel, o automobilismo, aquela coisa Perfeito. toda. E Do ele carro bonito, potente. potente, ele gosta, ele é caprichoso, ele tem paixão por carro, então por isso que dá Isso aí. certo. Porque ele é o cara melindroso também, que nem eu, Detalhista. detalhista para o serviço. Já tem os caras, os amigos dele, meus amigos que vão lá dizer, ó, quero ser atendido pelo Paulinho, ele atende melhor do que tu. Digo, bah, que honra, que alegria. Já pensou se tivesse me dizer o contrário, né? É verdade. Então a passagem sabe que não é fácil no início, choques de gerações, maneira de pensar, mas com respeito por ele e ele por mim, que a gente sempre teve isso de berço, a gente, graças a Deus, soube fazer essa parte com meus filhos, com nossos filhos, eu e a Bea. Eh, ficou um pouco difícil, mas foi aderindo bem, e hoje a gente tem o maior respeito, a gente não tem. E ele nunca fez outra coisa a não ser Auto Não, 78. só trabalhou. E o Vinícius também. Também. O Vinícius também. Aí ele veio para trabalhar comigo, ele foi para as vistorias online. Uhum. Que o Paulinho é Quando um começou a estilo. tecnologia, tu. O Paulinho é estilo frente, atendimento, Perfeito, perfeito. aquela pessoa dinâmica, aquela pessoa que está aqui, está ali, consegue enxergar. O Vini já é mais concentrado, mais compenetrado. São skills diferentes. Estilos diferentes, bem Uhum, diferente um do uhum, outro. uhum. O Vini é mais concentrado, mais compenetrado, ele lê, ele estuda, ele gosta de ler livros, ele está sempre. E qualquer assunto que tu fala com ele também ele é intelectual, eu digo. Ok. Não que o Paulinho não seja, o Paulinho também Claro, é, claro. mas são estilos diferentes. Então eu procurei achar o lugar de cada um dentro da empresa e eu tive sorte de colocar cada um no seu lugar. E está dando certo, porque um trabalha na vistoria de seguro, que é a entrada de dinheiro que nós precisamos, alguém de confiança lá. E o Isso aí. outro, no chão de fábrica, como se diz, Claro, atendimento, claro, claro. amizade, aquela Perfeito. coisa toda, que também é interessante. Tu falou a palavra amizade e que a gente pode levar para um outro, para um conceito que a gente chama de relacionamento, né? Ah, O relacionamento ele é fundamental, me parece, para quem presta um serviço com tanto cuidado como a atividade de vocês exerce, né? Porque você conquista, mas você é conquistado, né? Pela pela transparência, pela forma que faz negócios, pela tua associação com outras pessoas do ramo. E foi isso mais ou menos que te levou a você também ir para clube de serviço e etc e tal? tu sabe que no começo, Cuiava, eu trabalhei muito tempo sem me envolver com nada dentro da oficina, porque eu não tinha muito tempo. Eu coloquei várias sociedades e não deu certo porque eu não estava cuidando. Eu cuidava só de um, que era o de Oh, 78. aquela história do que é com os olhos do como é que é? Dono do boi, Dono do boi que engorda. os olhos do dono que É engorda o aquela boi. história daquela vidente que o cara tinha uma fazenda e não ia bem, não ia bem, não ia bem, tava com... Aí ele procurou uma vidente e a vidente foi lá, ele contou a história dele e a vidente disse, ó, vou te dar essa pedrinha da sorte. Todo dia tu pega essa pedrinha da sorte e dá uma caminhada na tua fazenda. Resumo da história, não é a pedrinha da sorte, ele começou a enxergar Enxergar as coisas que o estavam que acontecendo na estava certo e o fazenda. que estava errado. É, E é isso que nós temos que fazer na nossa empresa. Então, mas aquela questão que tu está me falando ali do relacionamento, eu fiquei muito tempo fechado porque então as pessoas vinham até mim, com corretores, eu fiz bastante amizade e tal, porque a gente precisa do corretor de seguro também, que eles são os intermediários entre perfeito, nós e a perfeito. seguradora. E depois, quando eu comecei, eu fui para presidente, fui para conselheiro do Juventude, comecei a me envolver.
Eu me envolvi com a maçonaria, me envolvi com a CDL, me envolvi com o bairro do Desvio Risco, que eu morei lá há 40 anos, Guarda da segurança, que eu sei. guarda de segurança, nós construímos lá na época o Corpo de Bombeiros, porque nós tínhamos a lagoa lá que morria muita gente afogada, a gente fez trabalhos lá dentro, no bairro. E tu é do Risso? Eu sou natural de São Paulo, Não, morei. não. Eu moro hoje aqui Ah. perto do shopping. Shopping. Faz 2 anos que eu me mudei, mas morei 40 anos no Risso. Perfeito. Então lá eu fiz parte da Associação de Bairros, lá eu fiz parte Por isso esse teu estilo comunitarista. fiz parte da creche que foi construída lá no Risso. A gente fez gincanas, eu envolvi minha família, meus filhos, recolhendo sucata para arrecadar dinheiro para fazer a creche lá do Risso. Inclusive eu tenho uma placa de agradecimento das senhoras da creche do Risso, que está lá hoje, que é um orgulho. Os bombeiros do Risso. Então eu sempre fui, conforme as pessoas foram me conhecendo, foram me envolvendo nessas ações de bairro, coisa parecida. E eu fui me envolvendo e eu fui gostando. E hoje isso me faz bem, porque eu digo sempre, a cabeça da gente é igual o corpo numa academia. A academia te mantém o corpo em dia, e se tu tem a cabeça ocupada, sempre preocupado com alguma coisa, a tua cabeça fica jovem. Então eu também, na verdade, fui presidente do Conselho Fiscal do Juventude por vários anos, faz mais de 35 anos que sou conselheiro. Hoje estou lá contigo, que somos da CDL, que faz lá uns 10 anos que eu entrei na CDL, foi na época do Ivonei. E já estou, sei se por mérito não, mas já estou como diretor de comunicação da CDL. E a gente está sempre tentando fazer alguma coisa por alguém. Agregando, porque eu acho que faz parte da nossa passagem aqui. Não é só trabalhar, não é só criar uma família. Claro que é trabalhar e criar uma família com decência, com tudo. Mas tu tem que fazer parte, tem que doar alguma coisa de ti para a sociedade, para as pessoas poderem ou te ter como exemplo, ou se não é tudo como exemplo, filtra e pega o que é bom, né? Não precisa pegar tudo, que a gente também é ser humano e também erra, né? Falando em exemplo, eu preciso fazer um intervalo comercial, mas no retorno, né, tem muita pergunta para fazer aqui para o Paulo, afinal, Paulo Machado, eu gostei muito da Auto 78, Auto 78, porque nasceu em 78, bacana isso, né? Voltamos em seguida. De volta, são 9h, 1 da manhã, nesse dia 28 de março de 2026.
6. É verdade. Terminando o mês de março, terminando o primeiro trimestre, para vocês que estão acostumados a fazer gestão trimestral, né, ou apresentar resultados trimestrais, está terminando o primeiro trimestre. Que, dependendo da sazonalidade, ou dependendo da atividade que você faz, né, pode ser um grande trimestre, como pode ser um trimestre mais fraco, né? Se tu pegar o pessoal da praia, tu pega janeiro, fevereiro e março, né? Agora, se tu pegar outras atividades, para muitos o ano começa em março, então você tem apenas um mês de atividade, mas isso são apenas percepções. Não sei se são absolutamente verdadeiras, né? Mas são percepções que têm que ser respeitadas. Lembrando sempre que o Vitrine de Negócios aqui, que hoje está conversando com o Paulo Machado, né, da Auto 78, nós estamos aqui para a CDL Caxias, apoiando o seu negócio e tenha mais vantagens para o seu negócio. Associe-se à CDL ou busque os serviços que a CDL tem para lhe oferecer. Ligue lá, informe-se, acesse pelo site, afinal, é uma das grandes entidades que nós temos em Caxias do Sul. Vale a pena conhecer o cooperativo financeiro, e quando a gente fala nisso, a gente lembra do Sicoob, Sicoob Vale do Vinho. Sicoob Vale do Vinho é onde a gente chancela aqui, né, para você abrir sua conta, né, ter o seu movimento lá, porque é uma das entidades, é uma das operadoras de crédito, né, interessantes. E o cooperativismo, eu não canso de falar e não vou cansar de falar, porque eu acredito nisso, é uma das grandes formas de você levar uma sociedade para frente, né? Nós já percebemos na década de 70, né, muitas cooperativas nasceram em outros ramos de atividade, mas as cooperativas da área financeira foram as que realmente buscaram um espaço e hoje concorrem com bancos oficiais, né, com serviços, enfim, grande sacada essa do modelo cooperativista, né? Nós conversando com o Paulo Machado, da Auto 78, que algumas histórias que a gente vai passar aqui, mas, Paulo, uma das coisas que a gente conversou no primeiro bloco e que me faz me inspirar a te fazer uma pergunta. Afinal, tu começaste a trabalhar muito cedo, né? E foi para a Labuta, e talvez você não sei exatamente qual é a tua formação, não chegaste a fazer faculdade? Sim, não, Não, né? não. E na tua atividade não faz falta. Eu digo assim, eu não fiz faculdade, eu fiz segundo grau incompleto. Depois, Perfeito. quando vim a Caxias, eu fiz a época do cursão, Uhum. que era o Filipão. Perfeito. Fiz cursão, aí quando eu coloquei a oficina, eu tive que tomar uma atitude. Ou Claro. eu estudo, ou eu trabalho, porque quando eu comecei, a gente trabalhava até meia-noite, sábado, domingo. A gente veio de berço de trabalhar. Perfeito. E venceu trabalhando. Quantos? É exatamente isso. E se venceu trabalhando, estamos vencendo trabalhando. E então, me fugiu agora. Não, o teu raciocínio, eu perguntei se tu tinha feito Da tua formação faculdade, da faculdade, desculpe. né? Eu não pude ou trabalhar ou estudar. Claro. E aí eu optei por trabalhar. Mas eu não digo assim, não digo que não faz falta. Eu sinto falta de uma faculdade, não assim até. Em que momento que tu até percebe que te pelo- faz falta? Porque, pô, tu é um homem bem-sucedido, né? Transita maravilhosamente bem na sociedade, né? No que tu percebe que... Mas eu percebo assim, Cuiaba, eu poderia ser. Tua esposa é professora, né? Foi professora de português, Ah, legal. aposentada. Me Legal. ajudou muito até me corrigir, né? Porque Imagino. quando a gente fala errado, ela diz, opa. Segura ali. É. Mas eu digo, faz Porque às vezes a falta. gente sai de São Marcos, mas São Marcos não sai da gente. Né? Eu sempre digo isso, São Marcos não saiu de mim. Sai da colônia, mas a colônia não sai do cara. Mas eu digo que faz uma falta, Cuiaba, porque às vezes, a questão de falar em público, às vezes a colocação das palavras, toda a experiência que a gente tem no trabalho, mas isso, às vezes, em público, a gente tem um certo receio e que a gente... Sim, gera uma timidez daí. Gera uma timidez, é isso aí. Que eu acho que se eu tivesse feito alguma faculdade, alguma coisa assim, eu teria uma condição melhor de fazer isso. Mas falta não faz, mas eu sinto que seria melhor. É isso aí. E os teus meninos que fizeram ou vieram para a luta? A minha menina fez nutrição, que está morando na Austrália. O Paulinho estudou fez 2 anos de administração e depois com a oficina dizia, pai, eu não vou mais. Isso aí. A minha esposa
Ficava triste? Queria que porque ela fez letras, então ela Claro. também ela queria. E o Vinícius também fez 2 anos de designer na faculdade. E eu dizia, é uma boa faculdade, porque hoje o designer. Aí ele não. Dizia, pai, eu acho que eu vou ficar lá contigo. Eu digo, bom, tudo bem. E os dois nunca trabalharam em outro lugar a não ser comigo. Aqui também eu digo que isso seria bom, eles ter passado um período fora para entender como é que é uma empresa, não do pai familiar, mas eles, felizmente, mesmo não passando, eles têm o mesmo comprometimento. Porque às vezes um filho seria bom ele trabalhar numa outra empresa, Sim. sentir o que é ser colaborador, funcionário de uma empresa para poder valorizar. Mas felizmente eu não tenho esse problema. Os guris são Cuiava, todo filho sempre a gente quem não gava, Zé cagava, É. né? Mas eu tenho, claro que na fase deles não deu um problema, batida de carro, uma coisinha, tal, tal. Mas eu sempre disse para eles que o mundo aí fora é cão. Eu digo, vocês têm que aprender com o pai e a mãe. O que o pai e a mãe, quem gosta de vocês mais hoje é o pai e a mãe. Família, né? Família, vocês É. têm que entender isso aqui. O dia que vocês entenderem questão de ética, questão de parceria, questão de humildade, dessas coisas, vocês estão preparados para o mundo. Que para crescer não precisa subir em cima de ninguém. Não precisa subir em cima de ninguém. Tanto que se tu vai lá na minha empresa, tu falar, eu tenho 27 funcionários, tu for falar com os funcionários sobre o Paulinho, sobre o Vinícius, são super bem tratados. Que coisa boa. Então é a humildade. Eu digo, começa pela humildade, né? A gente não, ninguém é melhor do que ninguém. Eu já falei isso, ninguém é melhor que ninguém. Então a gente tem que ser humilde, tem que se igualar às pessoas. Nós somos iguais, independente do que a gente tem e da posição que a gente ocupa. Deixa eu explorar um pouquinho nesse bloco um segmento da sociedade que aparentemente cresce bastante e a gente diz assim, seguro a gente faz para não usar. Né? E você exatamente está numa outra ponta, né? Aonde que você faz do seu negócio crescer, até porque as pessoas acabam usando, né, o seguro. É, as pessoas estão consumindo seguros ainda na sua visão? Ou tá muita gente que lhe procura ainda até para fazer os seus concertos tal que não são segurados? E aí leva um choque. Não, não, eu vou dizer assim, ó, Cuiaba, Como é que tá esse é segmento? uma É, bela pergunta, porque tem muita gente com seguro, mas tem muita gente sem seguro. é Então, mais com ou sem? eu vou dizer, lá para mim, visita Hum, mais com, porque ok, já ok. tá, mas eu tenho assim, ó, hoje, Até pela tarjeta que você conseguiu gerar no mas mercado. eu hoje tenho lá 60% seguro, 40% particular. Ah, legal. É, É ok, ok, uma fatia ok. bem. Perfeito. E hoje também, além das companhias de seguro, porque o seguro também se torna caro, que tudo fica caro, mas é caro, mas é barato, eu sempre digo. É caro na hora de pagar, na hora que tu usa é barato. Porque o seguro se torna caro, uma franquia começa a ficar o valor mais alto. Ah, e aí o cara pensa 2 vezes antes de fazer, aí tem o carro reserva, aquela coisa toda. Mas eu acho que seguro tem bastante. Hoje tem as cooperativas, que eu digo, cooperativas são associações que fazem seguro também com um valor inferior. Não sei se tu está sabendo disso. Não sei o modelo, mas conta para É nós. um modelo tipo seguradora. A cooperativa faz o papel do corretor? A cooperativa faz papel de companhia de seguro. Ah, Ela legal. surgiu Mas é mais em recente Santa isso. Catarina, é recente. Tem a Salos, tem várias aí que Sim. fazem e que eles têm um papel estilo seguradora, só que eles têm um seguro mais barato e aí também eles não podem, ninguém faz milagre, né? Eles não podem estar colocando peça original, eles não podem estar colocando. Ah, É uma, seria um genérico da. é um genérico, é uma alternativa para Pô, quando a é mais sociedade se caro. movimenta, né? Então isso é isso aí, o barco anda, né? Então tem isso também no mercado, mas a seguradora é uma coisa mais, eu digo, não que eu digo as associações, cada um no seu, os Uber, a maioria estão fazendo associação até pelo custo, né? Só que depois na hora de usar eles vão ver que se bater no teu carro, que tu tem uma Mercedes e que o cara que tem uma associação bater no teu carro, eles vão querer acertar de que forma na Mercedes no terceiro,
a peça caríssima, uma BM, coisa parecida. Então, isso é um pouco de problemas que se tem hoje. Mas a seguradora já não. A seguradora já é peça original, já é associada à SUSEP, que tem que, por exemplo, uma seguradora tem que ter um depósito na SUSEP para poder abrir uma seguradora, para poder Sim, dar garantia. perfeito. As cooperativas hoje não têm isso. Ok, Então, mas está funcionando. perfeito, Nós temos dois tipos de seguro, perfeito, o original e o genérico, como tu falou. perfeito. E cada um vai naquilo que pode, e É cada um isso do aí, jeito que é faz. E isso aí. aí, se a minha oficina não tem condições de fazer pelo valor, pelo jeito que as associações querem, tem a outra oficina que também precisa viver É isso e aí, que também possa fazer. é isso aí. Que trabalhe lá o dono, um, dois funcionários, que consiga. Então, sol nasceu para todos, né? Tanto na parte da área de seguro e associações, como de oficinas. Bacana. Uma das coisas que a gente percebe, esse mercado de seguro é um mercado, aliás, no final da década de 90, eu fiz uma especialização na área de CRM, marketing de relacionamento. Foram 2 anos, eu fiz na IBM em São Paulo e tal. Na época a gente ia para São Paulo uma vez por mês, né? E era sempre no último final de semana. E a gente tinha aula domingo de noite, segunda de manhã, segunda de tarde, segunda de noite. Ou seja, 4 aulas, né? Para a gente vencer, como seria uma aula por semana, mas como a gente tinha que se deslocar a São Paulo. E o meu grupo de trabalho acabou pegando para o meu grupo de estudo, né? E tinha dividido por trabalhos, tal. E o meu grupo pegou o trabalho de seguradora. Porque a pergunta era assim: quem é mais importante? A companhia de seguros ou o corretor para o usuário? E nós fomos fazer todo um trabalho, né, de pesquisa, né, para ver como é que nós conseguíamos percentualizar isso. E para surpresa, estou falando isso de 2000, então nós estamos falando de 25 anos atrás, né? Não sei se mudou isso. Mas na época, é, o número era assim: acima de 60% das pessoas não sabiam quem era a companhia de seguro deles, Sabia quem era o mas corretor. sabia quem era o corretor. E se tu pegasse na pergunta inversa, de quem é o que cuida do teu seguro do carro? Aí o fulano de tal. Né? E o fulano de tal era o cara encarregado de levar o cliente dele, às vezes, Para a para oficina, para a não, preferência dele. para a preferência dele, ou então para a operadora, para a seguradora, que fosse mais conveniente naquele momento. Ou seja, o que se buscava disso? O que o CRM apregoava? Fidelização de clientes. Como é que eu vou fidelizar um cliente? Como é que eu, seguradora, né, vou fidelizar um cliente lá na ponta, que tem um intermediário aqui no meio, que é o corretor, que tem essa importância? Né? Isso hoje, o corretor continua com essa importância extraordinária nesse processo? Boa pergunta, Cuiava. Eu Aliás, um passei, abraço para o Scott, que é um amigo e- meu que tem uma corretora de eu seguro. passei desde a era que o corretor era mais importante, não que ele não seja, ele é importante, Claro. mas era o corretor que indicava a oficina. Hoje ainda é, porque tem aquele corretor que confia em Hoje ele ti, influencia, né? influencia. Aham, As companhias de seguro não tinham credenciamento. E entendi. vinha um vistoriador lá fazer foto, fazer vistoria. Isso Na aí. época ele tinha que bater foto, mandar revelar, ficar uma semana, levava, tinha que mandar a foto para a companhia, depois veio a Polaroid, e assim Sim. foi indo. Então, na época, o corretor passava para o cliente escolher a oficina ou ele indicava. E aí era uma demora. E hoje o corretor ele tem uma grande importância, mas hoje as seguradoras credenciaram as oficinas. Então hoje vai lá na oficina, aquilo que tu falou antigamente, sabia quem era o corretor, Perfeito. sabia quem era, não sabia Não quem era o sabia quem... corretor, não sabia quem era a companhia. Perfeito. Hoje eles chegam lá sabendo quem é o corretor e Perfeito. às vezes não sabe quem é a companhia. Então às vezes tu chega lá, tu pede, qual é a companhia? Bah, deixa eu ligar para o meu corretor. Isso aí. Então, o corretor tem uma importância muito grande em cima disso, até pelo trabalho dele, Claro. na hora de um acidente, a quem o cliente vai recorrer. Na hora do acidente, ele recorre ao corretor, às vezes o corretor dá toda a orientação de como ele deve proceder, recolher o carro, comunicar a companhia, às vezes o corretor vai até o local do acidente, tem muitos que fazem isso, porque hoje tem seguro também via banco. O seguro para mim funciona igual, mas para o cliente,
O Tem mais burocracia. mais burocracia, porque o corretor é o intermediário entre a seguradora e o cliente. O banco, ele já joga direto o cliente com a seguradora no 0800, aí fica toda aquela que hoje o corretor faz esse trabalho. Tu tá me falando que o face-to-face, ou seja, a presença física, esse contato, assim, ele continua sendo importante quanto era desde o passado. Ou seja, nada vai substituir um contato entre duas pessoas que um cuida do outro. Não, isso é interessantíssimo, até com as companhias de seguro. Claro. Eu digo com o corretor, às vezes eles vão na empresa, eu vou fazer tomar um café com eles. A gente mantém essa proximidade. E as companhias de seguro também eu digo que é interessante, porque a companhia de seguro que der um problema dentro da minha empresa, de um fornecimento de peça, de um atraso, que eu tiver o contato lá dentro da companhia de seguro, eu consigo resolver mais rápido. Perfeito. Então eu sempre digo para a seguradora, quando ela chamou, por exemplo, a Zurich, chamou lá para ver o negócio de receber o IKEA do meio ambiente, que eu também recebi isso da Zurich, eu sempre digo para eles, a nossa proximidade é interessante, eu saber com quem eu tenho que ligar e vai me atender quando eu tiver um problema. Porque senão é um jogo de empurra-empurra. É verdade. Então eu tendo lá dentro a pessoa para quem eu possa ligar, que eu consiga resolver o problema, facilita a vida do corretor, facilita a vida do cliente e a minha vida, e a da própria seguradora, que elas vão resolver o problema deles. Então esse tete-tete que tu fala é muito interessante. Sempre não vai esse negócio só de redes sociais, eu, ao menos na minha opinião, na minha geração, e eu continuo isso aqui, tanto que eu venho com anotações no papel, porque eu sou meio a moda antiga, a gente vem de uma geração analógico, a gente vem de uma geração que não tinha nada disso, essa gurizada hoje tem tudo. Está mudando isso para esses mais jovens. Mas eu ainda tenho muito aquela questão do olho no olho, o fio do bigode, falar alguma coisa eu não preciso assinar. Eu sou daquele período que falou, bateu o martelo, está falado. E eu continuo mantendo e criei meus filhos, são da mesma forma que eu. Palavra é palavra. Vamos fazer mais um intervalo comercial, falando com Paulo Machado, da Auto 78, nesse sábado bonito em Caxias do Sul, temperatura de 24 graus.
Voltando, são 9 horas e 23 minutos, temperatura em Caxias do Sul, 24 graus, e nós estamos ao vivo nos estúdios da tua Rádio São Francisco, com mais um Vitrine de Negócio, um programa de todos os sábados, entre 8h30 e 10 horas da manhã, para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho. E conosco, onde passam todos os sábados um expoente, um ícone de Caxias do Sul, né, da nossa região, seja na área dos negócios, seja na área da consultoria, na área... Enfim, nós estamos aqui tentando sermos úteis, tentando levar um pouco da cultura das empresas que se sucederam, que estão bem sucedidas, né? Nos seus modelos de gestão, nos seus modelos de fazer negócios e tal, para que você fique sempre bem informado e conheça um pouco mais da cultura da nossa cidade. Conosco hoje, Paulo Machado, dono, fundador da Auto 78, uma empresa em Caxias, um expoente no segmento, que nos dá muito orgulho, porque nós que conhecemos pessoalmente o Paulo, a gente percebe que o que ele fala é do nível da transparência, né, dele. E a sociedade toda evoluiu, mas alguns princípios, Paulo, na nossa sociedade, da qual nós não podemos abrir mão, né? Mesmo que nos chamem de chatos. Uma delas é a transparência nos negócios, outra delas é a lisura dos negócios, outra delas é não tentar levar vantagem em tudo, ou seja, é ter preços justos, é ser coerente com a proposta inicial, né? Me parece que a Auto 78 faz isso, ou esses princípios na Auto 78 são inegociáveis. Bela pergunta. A Auto 78, ela vem de berço. Eu sempre prezei pelo nome, pela qualidade, pela... Claro que nós temos que ganhar dinheiro, Com mas consequência do a trabalho. gente tem que ganhar dinheiro com consequência do trabalho e com consequência de satisfação do nosso cliente. Perfeito. Porque o dinheiro não é tudo na vida. Claro que para manter 28 funcionários, manter uma empresa, tudo isso tem um custo fixo, tem toda aquela... Isso tem que ser mantido. E quem trabalha, trabalha para ter um resultado que não é só financeiro. Isso aí. Mas o financeiro dá importância, porque senão não ficaria 48 anos. Isso aí. Mas a questão palavra, a questão transparência, a questão ética, isso é muito cobrado dentro da nossa empresa. Não só nossa. Nós, donos, eu, Paulinho, Vinícius, todos os meus funcionários que estão lá são na mesma linha. Eu tenho Todo mundo na mesma página. na mesma página, porque são pessoas decentes, são pessoas que se importam com a empresa e que eles percebem que nós proprietários, a gente mantém a palavra tanto com eles quanto com o nosso funcionário. E eles percebem se tu está fazendo alguma coisa errada, aí tu está dando um mau exemplo, plantando uma coisa e dando um exemplo no outro lado. Então, isso é um círculo que se torna dentro de uma empresa que tu passa para o teu colaborador. Vira a cultura do negócio. Vira a cultura do negócio. E o colaborador também, ele aprende aí dentro e passa para fora isso. Então, isso também é um ensinamento, um aprendizado da parte deles também para com as outras pessoas. Eu acho que todo cara que passou a trabalhar comigo, modéstia à parte, tá? Eles aprenderam muito com um profissional, com uma pessoa. Eu tenho hoje 34 ex-funcionários meus que são donos de oficinas. Olha só. E eu não fico Gostaram triste. tanto do negócio? Eu não fico triste, eu fico feliz. Porque se eles conseguiram chegar lá, é mérito deles. Quem ficou comigo é mérito deles. Não estou desmerecendo quem ficou e nem quem saiu. Poxa, o cara tem um tipo de ambição. Mas em 48 anos, muita história dá para contar, né? Então tu vê que esse pessoal que botou oficinas, eles estão tendo a mesma ali, eles vão lá me visitar, vão lá me dar um beijo, às vezes a gurizada que saiu, aquela amizade a gente manteve, porque saiu de nível alto. Então isso é a Auto 78. Para o nosso cliente também, saiu, entregou o carro, deu algum probleminha, uma lâmpada. Tu sabe que nós somos... A gente procura ser perfeito, mas não consegue. A gente busca a perfeição. Mas é difícil de chegar à perfeição. E a gente é um eterno aprendiz, cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, então a gente tem que dançar conforme a música, eu digo.
Então, claro, às vezes dá um probleminha, o cliente volta lá, o atendimento, na hora de receber o carro para conserto, na hora de um orçamento, e na hora de entregar, e na hora de uma reclamação, é o mesmo sorriso no rosto. Não é porque veio reclamar, achar ruim. Não, 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 faz parte, tem direito. Vamos olhar, tem relação com a batida, não tem relação. Vamos olhar o que que houve, isso aqui não tem nada a ver com aquilo. Porque, via de regra, você pega um cliente, não na maioria das vezes, mas tu pega muito cliente que ele vem estressado. Porque Sempre. ele se deparou, ele está vivendo uma circunstância que não estava previsto por ele, por ninguém ao entorno, não é? É verdade isso. E tu sabe que a gente tem que ser meio psicólogo, né? E tem que fazer um trabalho bom no cliente nessa altura, quando ele chega estressado e tal. Fazer ele entender que o carro dele vai ficar bom, fazer ele sair de lá tranquilo, sem preocupação, sem. Bah, meu, porque chega estressado. Ninguém gosta de bater. Aí chega explicando o que aconteceu, a gente tem que ouvir, a gente dá uma ajuda Uma água psicológica, uma gelada? água gelada, mostra a oficina, ó, aqui é isso, aqui é aquilo, pode ficar tranquilo, teu carro vai ficar bom, teu carro vai ter 10 anos de garantia na pintura, teu carro isso, teu carro... Perfeito. Então isso, a gente tem que passar isso para o cliente sair de lá e ir para casa dormir tranquilo. Porque quer queira, quer não, um automóvel hoje é um bem que todo mundo quer É, e gosta. e é um Principalmente na patrimônio. nossa região, Uhum. viu, Cuiabá? Porque lá em São Paulo não é assim. Nós aqui no sul, Caxias do Sul, o italiano, ele muitas vezes gosta mais do carro do que do restante que está ao É, redor. é. E vai lá buscar um carro, eles olham o detalhe, passam a mão. Todo direito, não estou reclamando disso, é direito deles. Mas eles têm um cuidado com o carro assim, que é uma joia, vamos dizer. Então, isso, quando acontece de bater um carro, o cara, putz, fica com aquela. Então, vai lá, nós temos que trabalhar a cabeça dele, trabalhar o carro, e aí Trabalhar o psicológico. o psicológico deles também. E E faz como parte. trabalhar, o psicológico do teu cliente se a gente não tem uma formação de psicologia? Da onde que Eu não vem tenho essa essência essa no essência, é um coração feeling aí? que a gente adquire Isso, com o tempo. isso aí. A gente percebe isso com o tempo nas pessoas, É o hábito de repetir. o hábito. E outra, o pressentimento, tu conseguir te colocar no lugar da pessoa. Empatia. Empatia, porque a gente, para ser psicólogo nesse momento que a gente não tem formação, tu tem que te colocar no lugar dele e tentar fazer ele entender o que eu gostaria de ouvir. Então, e a experiência questão de anos, isso vai melhorando cada dia que Perfeito, passa. Nós perfeito, somos eterno perfeito. aprendiz, eu sempre digo. É verdade. E um feeling de atendimento, porque quando tu tem que perceber quando tu vai atender uma pessoa, o tipo de pessoa. Tu tem que dançar conforme o teu cliente. Ou seja, não tem Não, receita pronta. não tem receita pronta e não ser por ser honesto, tem que ser Claro, claro, honesto, não claro. desonesto. Porque cada pessoa tem um temperamento, tem uma maneira de reagir. Então tu tem que estar no lado dele, perceber o tipo da pessoa que é, para depois tu conduzir uma conversa mais ou menos no temperamento, na personalidade daquela pessoa. Porque como você trabalha no particular e como você trabalha também com as empresas de seguros, né? Você recebe todo tipo de cliente, né? Sim, Muitas vezes o veículo é da empresa, né? E ele só estava dirigindo. Ou seja, os comportamentos pessoais, são diferentes. aquele momento triste aí, aquele momento delicado, ele é diferente de um para outro, É né? isso aí, é bem diferente. Mas isso a gente tá. Eu consegui lá dentro da empresa, do meu jeito, que eu digo, eu tenho um jeito simples de ser, e um jeito transparente de ser, e eu passo isso para os meus colaboradores, sabe? E tem um pessoal que trabalha ali na frente, eles me ouvem, eles estão, às vezes eu falando com o cliente, coisa, eles estão ligados aprendendo e ouvindo. Então hoje eu tenho lá o Bump, que é o cara que faz o serviço de frente, é um cara de 60 e poucos anos também, pessoa madura, que é legal. Não que os novos não, mas a pessoa madura já vem com mais experiência, o atendimento fica.
ele pegou muito isso, ele já vinha dessa área, então pegou muito a nossa maneira. A minha secretária lá, a Valéria, ela às vezes ouve, ela atende o cliente bem atendido, eu percebo, às vezes eu estou ali num canto, eu estou vendo ela atender, porque eles pegaram a essência da Auto 78, a essência do Paulo, do Paulinho, a simplicidade, a humildade e a honestidade, que isso te faz crescer. Então, isso eu acho uma das coisas mais importantes na vida da gente. E o sucesso da gente depende muito disso. Simplicidade, humildade, ética, não se achar melhor, não se achar pior, todos somos iguais. Então, essa é uma maneira que eu trouxe de pai e mãe e que eu estou conseguindo passar para muitas pessoas que trabalham comigo. E qual foi a grande dificuldade que tu teve nesses 48 anos de Auto 78, que pode ser dividido com os nossos ouvintes? Que possa servir de não façam isso porque eu passei por esse caminho. Olha, eu, Ou não teve? nesse sentido de não façam isso, não tive, porque a gente sempre foi. Posso ter tido e não lembrando agora, Claro, porque não claro, teve. Se claro, eu tive e não estou lembrando, é porque não teve grande consequência na claro, claro, empresa. claro. Mas eu digo assim, o período de 48 anos atrás e hoje é muita mudança, Cuiabá. Tanto Foi quase meio século, compadre. tanto na parte econômica como na parte de processos. Que na época, tu, para montar uma oficina, uma chapeação e pintura, tu pegava lá o fundo de garantia, o 13º, tu montava uma oficina, comprava um compressor, uma pistola, um martelo de chapear, um aparelho de solda, que na época era um carbureto ainda, Sim. tu comprava e montava uma oficina. Isso era fácil. E hoje não, hoje para te E montar... sempre foi esse modelo, né? Não, nunca foi para oficina para consertar carro, motor, esse tipo de coisa. Não, não, eu sempre fui Sempre na parte de funilaria e funilaria. pintura. É. Funilaria que você diz aqui Chapeação nós chamamos. chapeação e pintura. Lá em São Paulo é Funilaria, funileiro e assim vai. é. Então agora está mudando um pouco, porque na parte de chapeação eu coloquei lá a renovadora, a chapeação estrutural de 78 é a razão social, Perfeito. mas é renovadora, então a gente está mudando um pouco essa Uhum. chapeação. Sim, Tu o vê nome que não diz mais o que a atividade não, faz. não, não, a outro bota estética, a outro Claro, bota claro, isso aqui, claro. porque isso aí veio lá da base, porque era uma chapeação. Hoje já pouco se chapeia, troca peça, né? Então os processos mudaram. Então houve muita mudança de processo e teve um período que a gente passou por dificuldade porque nós não tínhamos aqui no Brasil, antes de abrir importação, exportação, buscar equipamentos fora, nós não tínhamos equipamento. Sim, Era antes de 92, na 95, por época aí. do Collor, que É, por mal que vai, ele fez uma coisa é muito boa para o verdade. Brasil, que foi abrir o caminho para nós Sim, não nós, ficar. nós saímos de 4 marcas de automóveis em É 92 isso aí. para esse universo que temos hoje. É isso aí. Então, isso quer queira, Que é quer não. humanamente saber, se alguém disser assim, não, tem essas marcas, nós passamos a manhã toda Não, citando marcas, não, e né? vamos esquecer Vamos esquecer alguma. alguma, né? Então, houve muita mudança nisso e a evolução nesse sentido, as dificuldades que a gente teve, foi na época de buscar tecnologia. Em 96, eu fui para a Alemanha, Frankfurt. Tem ainda a automecânica feira aquela. E eu cheguei, eu fui lá, eu me perdi, homem. Eu nunca tinha visto tanta tecnologia, tanta coisa, porque nós estávamos até então fechados. Eu fui lá para buscar uma bancada de alinhamento, para quando o carro bate em torta longarina, aquela coisa toda. E eu demorei 2 anos para comprar uma, porque eu fiquei em dúvida em qual pegar, de tanta que tinha lá e nós não conhecíamos aqui. Olha só. Cabine de pintura não tinha, a gente fazia cabine de pintura de qualquer jeito, porque não existia aqui. Era muito arcaico. E depois que abriu, eu fui para lá e foi vendo, foi fazendo, foi buscando tecnologia, repuxadeira de alumínio, cabine de pintura, bancada de alinhamento, solda a ponto. Isso tudo, quando abriu esse mercado, foi uma avalanche para nós. E isso foi uma das grandes dificuldades, porque quando abriu veio muita coisa e a gente não tinha condição financeira para comprar tudo que tinha. Nós tivemos que dose homeopática e comprando as coisas para chegar no ponto que a gente chegou.
E hoje, eu te digo, e financeiramente também, Cuiaba, a época da inflação de 60, 70, 80% ao mês, a época dos R$ 50 do Collor, então Sim. tudo isso foi fases que a gente vem passando com dificuldades, seguradoras que faliram, que ficaram devendo para nós. Então tudo isso faz parte do processo. Claro, claro, claro. Mas faz Mas parte hoje com 48 anos de estrada. é Agora, isso aí. naquele momento deve ter sido um impacto, né? A gente se preocupa, perde noites de sono, perde até às vezes o contato muito com a família, porque a gente está preocupado É com o verdade. negócio, tu tem que te dedicar 100% ao verdade. negócio para poder fazer dar certo. verdade. Graças a Deus a gente deu a volta. Claro que verdade. tem outras dificuldades que vão vir e que a gente tem aí. O mundo é assim, né? Faz parte, é cíclico, eu digo sempre. Fazemos mais um intervalo comercial, a gente volta em seguida. E eu quero ouvir de ti, Paulo, a inserção da Auto 78 dentro desse ecossistema, né? Porque uma vez com um martelo e um jato de tinta, você já dava uma martelada e arrumava alguma coisa. Hoje você está inserido dentro de um ecossistema que apregoa, né? Algumas coisas muito interessantes, do tipo tinta, etc, etc, cabine, ou seja, tem todo um apanhado, né? Que é um universo que até poucos anos atrás não se tinha isso, né? E hoje todas essas certificações, digamos assim, necessárias para que você mantenha teu negócio. Essa tecnologia, essa mudança de processos, né? Falamos em seguida, voltamos, ó.
Voltamos, são 9 horas 43 minutos, faltando 17 minutos para as 10 horas da manhã. Você está na tua Rádio São Francisco, você está no programa Vitrine de Negócios e conosco aqui hoje, nesse sábado, para nossa alegria, Paulo Machado. Paulo Machado, que é o fundador da Auto 78, uma empresa que, inserida em Caxias do Sul há 48 anos, não é? E que traz para nós, talvez para muitos de vocês de casa também, a revelação de que um negócio que apenas era uma chapeação, né, que nasceu para ser uma chapeação, hoje é um ícone que está inserido em um ecossistema com N certificações para poder continuar operando seu negócio. Eu perguntava até dentro do ecossistema, porque certamente hoje vocês são certificados por N órgãos, né, para poder operar um negócio que, em teoria, há 48 anos atrás, Não nada disso existe. existia. Isso é verdade. A gente tem que se atualizar até nisso, porque hoje a gente tem. A nossa pintura já é a base d'água. Hoje nós já lavamos a pistola numa torneira d'água. Uau! É. Mas nisso tudo a gente tem um procedimento todo para não prejudicar o meio ambiente, para a certificação disso, certificação daquilo. Por exemplo, a lavagem de carro. Eu só lavo o carro, lá tem um setor de lavagem para entregar o carro limpo para o cliente. Não é graxa, é só o pó, aquela coisa aspirar dentro. Não trabalhamos com parte mecânica, com óleo, essa coisa toda. E eu tive que fazer uma estação de tratamento d'água. Por quê? Porque mesmo saindo daí um poluente de tinta, uma coisa que ficou em cima, então eu tive que fazer uma estação de tratamento, é Olha uma só. atualização. Sim. O papel que a gente usa para isolar um carro, a fita, eu tenho que entregar para uma pessoa, uma empresa que tenha certificado, que Perfeito. tenha o destino correto daquilo. isso Então a aí. gente paga para isso. A borra da tinta, por exemplo, a tinta base d'água tem ainda solvente, o verniz, aquela Claro. coisa toda. Mas tudo tem um destino. A tinta base d'água, por exemplo, lava na torneira, colocamos uma pia, e embaixo tem um depósito que recebe aquela água da tinta suja. Depois, já junto com a fábrica de tinta, já mandou um produto que a gente põe lá, decanta a sujeira, o pó da tinta, o resíduo, e separa da água. E aquele pó, aquilo tudo, a gente tem que embalar direitinho e passar para uma empresa que tenha essa adequação, que tenha certificado para poder ter o destino. Então, isso tudo hoje mudou muito dentro da empresa. A gente tem as latas, por exemplo. O acúmulo de lata de para-choque é um absurdo, porque a gente faz a média de 100, 120 carros mês. Então, quanta peça tu troca? As companhias de seguro vêm buscar, eles recolhem. Tem o pessoal que recolhe para nós, para não acumular lá. Então, ele vem com o orçamento da companhia de seguro. Então, eu, quando ponho o carro em serviço, eu já ponho lá companhia tal, placa tal, tal, e ponho no meu depósito, que tem que ser coberto também para não ficar exposto ao meio ambiente, para criar água, para beber. E eles vão com o orçamento e recolhem tudo aquilo. Tudo aquilo vai para a companhia. Então, é uma parte que, se nós não tivéssemos as companhias que recolhiam, onde é que nós íamos desovar tudo aquilo? Então, tudo está meio, os processos estão tudo meio inseridos de forma adequada. Tem coisas ainda que tem que melhorar, que a gente sabe, como a gente vai ao aprendizado, a gente vai melhorando, mas aquilo que é exigido hoje a gente tem. Tudo dentro das normas de meio ambiente, de segurança de trabalho com meus funcionários, de EPIs. Eu tenho um engenheiro de trabalho que está lá, que eu pago mensal para ele, para poder ir lá, dar cursos. Agora estou preparando a empresa certamente para NR01, que vai acontecer. Isso aí também já estão preparando, trabalhando em cima disso aí. Porque tudo a gente tem que se adequar, as coisas vão mudando para melhor ou para pior. Nós temos que se adequando, a gente não pode escolher o que quer, a gente tem que dançar conforme a música que vem, né? Então nós estamos aí sempre buscando isso e se atualizando. Muito bem. Acho que nós falamos bastante da Auto 78, que dá muito orgulho para o Paulo
Paulo falar da Auto 78 é como eu falar da Top Down ou coisa do gênero, É né? isso Porque a gente aí. tem muito É isso prazer aí. falando. Mas uma das coisas que eu te vejo dentro da sociedade inserido, o que te levou de torcedor para ser um dos Dirigente. homens dirigentes lá do Juventude? Isso é paixão, né? Porque o meu pai era de São Marcos, então lá os interior eram gremista O e Colorado, o né? Colorado. E o meu pai era assim, ele era gremista, mas ele era mais juventudista. Ah, ó, Estranho na época dele. Porque quando o Grêmio jogava com o Juventude, na época o Grêmio ganhava título, o Juventude era nada, né? claro. Então ele tinha que ter um time para dar as alegrias Era para campo ele. contra potreiro. É, ele tinha que ter um time para dar as alegrias para ele, né? Claro. Mas quando o Juventude jogava com o Grêmio, ele dizia: o Grêmio que não ganha do Juventude, deixa o Juventude ganhar, ele dizia, naquela simplicidade dele. E eu me criei gostando do Juventude. E quando eu vim morar em Caxias, o meu irmão, que era conselheiro, me convidou e eu fui Ah, para lá. E lá fiquei, faz mais de 35 anos que eu sou conselheiro. E aí fui me destacando um pouco com o pessoal, aí fui para presidente do Conselho Fiscal, já 4 gestões como presidente do Conselho Fiscal, fazendo parte de marketing e coisa, sempre colaborando com o Ju, sempre tive uma ligação forte com a claro. juventude. E hoje, então, Porque agora, esses são os tipos de trabalho social que a gente acaba fazendo, é, tirando do seu tempo, né? é Sem isso aí, é isso remuneração, aí, né? sem remuneração. Isso a gente faz por gostar. Perfeito. E por, eu acho que é um dever da gente Claro, também tem que isso. devolver para a sociedade. É, e aí agora, então, como segunda-feira nós vamos ter, estou como presidente do Conselho Fiscal até segunda-feira. Segunda-feira tem eleições, aí eu estou saindo do Conselho Fiscal, mas vou continuar como conselheiro do Juventude e continuar no Conselho de Administração, que são 10 pessoas no Conselho de Administração, aonde filtra um Claro, pouco para passar para o Conselho, para perfeito, não... perfeito. E tem que ter uma ajuda ao presidente, que também Evidente, evidente, evidente. é pessoas com experiência, tem lá o Marcos Cunha Até porque Lima, ele não é o presidente, ele está como ele presidente. está como presidente, e aquelas pessoas do Conselho de Administração vão saindo, vai entrando outros, mas o clube vai se manter, porque nós passamos, o clube fica. E assim toda a sociedade, toda a entidade, lá na CDL, por exemplo, que nós estamos juntos lá, né, Cuiava, a gente tem que sempre pensar na CDL, não no eu. Lógico. Lá eu sempre digo, é nós. É que, na Tudo é verdade, no plural, no Juventude tudo é no plural, porque sozinho ninguém faz nada. Na empresa tudo é no plural, porque sozinho não faz nada. na comunidade tu não tem a primeira pessoa. Não, Tu já começa no é nós, isso aí, né? é isso aí. Porque senão você, aliás, na comunidade, nos clubes de serviço, né, de alguma forma ou outra, nós indivíduos, né, deixamos de ser na primeira pessoa e passamos a fazer parte de um Um contexto, contexto, né? é isso aí. Porque se tu não trabalhar ombreado, não é, todo mundo no mesmo sentido, né, os resultados não Não acontecem, acontece. né? Porque para amador nem. Aliás, não dá nem para namorar como amador, né? Não, Hoje não. até para Hoje está namorar tem até que ser para isso, tu profissional, tem que né? ser profissional, porque pode se enganar. É verdade. Então, baseado nisso. Mas eu tenho grandes amigos no Juventude, como tenho grandes amigos no Caxias, né? Mas a família do Biglia, né? É Lá o Biglia, meu é, parceirão, é meu é, parceiro lá, até de camarote, nós temos pô, camarote junto lá. bacana. O meu amigo Mineto, que está lá há muitos Mineto, anos. Meu amigo tem lá a família do Mauro Manente, que também estão lá sempre, sim. né? Legal. O Adamir Adami, o O Almir Amir Adami, que Adami foi trabalha com informática é também. isso, trabalhamos junto na DataSys na década de 70, 80, 90, né? Bom cara. Legal. Não, tudo gente boa. Então, tô cercado lá. É. E se tu me perguntar para quem que eu torço em Caxias, eu digo para os dois. É. Nós temos, na verdade, é assim, ó, quando a gente é torcedor, a gente fica mais com a emoção. É verdade. Quando a gente passa a fazer parte de uma diretoria, de uma Isso aí. coisa, a gente passa a ter mais Isso aí. razão do que É emoção. verdade. E é uma Então, coisa que é fácil criticar, né? Todo mundo fica. de fora, a gente aprende muita Cara, coisa com isso. tem que, Cuiaba, eu vejo às como vezes a gente tem que, que aprender a ouvir, né? às vezes eu vejo E não reagir. crítica para prefeito, Claro, crítica claro, para um, claro. crítica para outro, crítica para outro, crítica para o cara do futebol.
Pessoal, não estão lá dentro, eles têm É algum verdade, motivo é verdade, para estar fazendo daquela é forma. verdade, Ah, o treinador não botou o jogador tal. Cara, ele está treinando lá, ele está acompanhando. Ah, o prefeito deixou de fazer isso, deixou. Ele está lá dentro com tanta coisa, alguma coisa ele vai deixar para fazer uma é prioridade. A gente verdade, não sabe qual é a é prioridade. verdade. Então, esse aprendizado, essa questão de maturidade que a gente tem que entender. Criticar é fácil, vai fazer. É, vai dar com a contribuição, Vai né. lá fazer. É isso aí, Aí que critica, critica, mas não participam. é verdade. Aí são os primeiros a correr. O que mais critica, às vezes, é o primeiro que sai correndo É. quando tu chama. Diz que é muito mais fácil ser estilingue do que vidraça, né. É isso aí. É, É isso muda aí. de lado para ver. Outras 2 grandes escolas mundiais na qual você faz parte, uma delas é a maçonaria, que é uma das coisas que vem de tempo e deve fazer muito bem para ti também, né. E a outra, é o movimento lojista, né, já por diversas vezes falamos aqui, que é um movimento que nasceu aqui no Brasil, mais recentemente, porque tem 60 anos, um pouco mais, né, que é o SPC Brasil, esse movimento todo para tentar fazer com que o lojista vendesse com alguma segurança. E hoje já viraram entidades fantásticas, né? O que te levou e o que te faz bem nessas entidades? Do Juventude já falei que me É, fez bem, que me da maçonaria. Existem tabus, mas não, na verdade, esses mal tabus entendidos, né? Porque é aquilo que eu é falei, que isso aí, tem que entender para poder é isso aí, criticar ou poder falar isso aí. daquilo. A maçonaria me ajudou muito, porque eu vim uma pedra bruta. Foi E eu lapidado. fui lapidado pela maçonaria, Bom, pela convivência com as pessoas. na verdade é conviver, é o É isso relacionamento, aí, né? é É a convivência, relacionamento, é é isso aí. isso que tu É a falou grande lá na escola, frente. né? É a grande É uma escola. grande escola, porque dentro da maçonaria não existe o nivelamento de cima para baixo, existe de baixo para cima. Ninguém é mais do que ninguém, que por tudo deveria ser assim, né? Perfeito. Que a gente não, porque tu é doutor, porque eu sou isso, eu Não sou importa a aquilo. profissão, né? Não importa a profissão, e lá dentro ninguém é É, chamado de doutor, porque é doutor, porque nós temos juiz, o Darlan é nosso juiz, porque nós temos isso, porque é nós, é abraça, isso aí. beija, é tu, É irmandade. não tem aquela questão de ser mais lá dentro. Lá Perfeito, fora tu é o que tu é, mas com humildade. E lá perfeito. dentro fica. Então isso a maçonaria me ensinou bastante, porque eu tô lá desde 89. Pô. Tá? E a CDL? E a CDL, cara, essa também tá me deixando mais maduro ainda, mais experiente ainda, porque a CDL eu entrei como membro da CDL, eu acho que foi tu e o Ivonei que foram, o Ivonei foi lá na minha empresa, É, foi nessa época. Eu acho que eu era o presidente do eu Conselho acho que tu Fiscal, foi alguma coisa junto assim. com É, ele lá até para falar comigo, para fazer parte da CDL, e eu pouco conhecia da CDL, porque a gente é sócio, claro. mas eu fiquei muito lisonjeado e fui participar da CDL. E como eu sou de quando eu assumo uma coisa, eu participava sempre das assembleias. Eu acho que isso levou com que o pessoal me, me, me chamasse para fazer parte da diretoria. Sabe o uma das coisas que chama atenção? Tu só falava oportunamente as coisas que você tinha convicção naquilo que você ia dizer. E isso lhe traz, né, uma característica, né, de alguém que está preocupado naquilo que está inserido, né? Se é para dizer bobagem, me deixa fora, então eu É fico isso quieto. aí. Nós temos dois ouvidos e uma boca, É né? verdade. Tudo que é importante no homem, Deus deu dois, né? Deus Então, para nós só saber usar, né? é isso aí. Então a CDL, na verdade, eu estou participando agora como diretor aí junto com o Mauro, com a turma aí, o Matheus, e é um grande aprendizado. As nossas assembleias é um grande aprendizado porque tu tá ouvindo um lado, tá ouvindo. Não é que tenha dois lados. Tu tá ouvindo uma pessoa Pessoas falarem do seu ponto de vista. pessoas do ponto de vista, pessoas do ponto de vista, às Isso aí. vezes mal entendidos por colocação de uma Claro, palavra, claro. que isso faz parte dentro da empresa, dentro da CDL, dentro da Qualquer juventude, lugar. dentro da sociedade, é assim. E eu sempre digo que a gente tem que agregar, a gente não pode ir lá para dividir, a gente tem que agregar. A gente tem que ouvir as pessoas, tirar ter uma conclusão daquilo que a pessoa falou
e perceber se aquilo teve maldade ou não teve maldade e chamar para uma conversa que eu sempre digo, não tem o que não se resolva com uma boa conversa. É verdade. Sentar, conversar, tirar um mal-entendido. Tem quando a gente perde a confiança no interlocutor. É isso, sim. Mas é porque ele também fez por merecer às vezes. Com certeza, né? Mas quando a gente tem um senão, chama, conversa. Lógico, Eu sou lógico. dessa opinião em É isso todos aí. onde eu participo. Vamos sentar, conversar. O Cuiaba falou uma coisa lá. Pô, o Cuiaba pode não ter tido intenção. Vamos lá falar com o Lógico. Cuiaba. O momento, às vezes, Isso não aí. foi nem pensando, mas quem está no lado de cá está mais milindrado. Diz, pô, falou para mim aquilo. Às vezes o chapéu serve, mas aí... Então, a gente tem que ter esse bom senso. Eu digo equilíbrio, bom senso. Até a gente no futebol. em tudo, na vida, com a família, com os filhos, na sociedade, nas entidades que a gente participa, na empresa. O segredo da gente ter parcerias, ter conhecimento, ter relacionamento, é esse. Paulo, nós estamos indo para o finalzinho do programa, mas eu tenho uma pergunta final para te fazer. A importância da senhora, sua mãe, que viveu até os 106 anos, né? E a dona Beatriz para construir esse Paulo que a gente aprendeu a admirar ao longo do nosso convívio. Vamos começar pela minha mãe que Rapidinho, tem 1 minuto. Tá. A minha mãe, ela ensinou muito pra gente, porque ela sempre foi muito trabalhadora, trabalhava, meu pai também, mas ela foi mais uma dona de casa e Perfeito. um pai quase, porque meu pai era bem na simples, bem na dele, trabalhava, e a minha mãe foi aquela pessoa Guerreira, né? guerreira, que eu aprendi com ela, com meu pai também, a honestidade, a claro. simplicidade, e com a minha mãe, aquela pessoa aguerrida. Também para sustentar 9 filhos, né? Aguerrida, é. E a minha esposa Beatriz, eu devo muito a ela porque ela me ensinou muito também. Porque eu era mais tímido, eu era uma pessoa mais introvertida. E eu fiquei mais extrovertido porque ela me ensinou muito, porque ela, como professora, ela tinha mais facilidade das coisas e até uma autenticidade, sabe? E eu era meio... Aí eu fui aprendendo a ter mais autenticidade, né, ao lado dela. E até hoje eu sempre falo para ela, é uma grande pessoa ao meu lado. E quando precisamos cuidar da minha mãe, que ela teve com 106, né? A Bea ia lá dar banho na minha mãe, era a parceirona da minha mãe, que até hoje ela diz, eu tenho muito saudade da tua mãe, Paulo. E gratidão, Paulo, é um negócio que não tem preço, não tem lugar, só está no coração de algumas pessoas. Parabéns Gratidão pela é uma gratidão. palavra que a gente tem que repetir todo dia, né? É verdade, Todo dia ter verdade. gratidão para aquilo que acontece na vida da gente. é verdade. Paulo, obrigado pela tua presença aqui, obrigado pela essa hora e meia de convívio, né? E que tenho certeza que nós dois aprendemos um pouco um com o outro, porque é assim que a vida faz. Se nós tivermos predisposição para o aprendizado, sempre teremos uma escola para nos ensinar alguma coisa. Eu que agradeço, Cuiava, a oportunidade. E se eu falei alguma coisa aqui, o pessoal que ouviu filtra. A gente não é 100%, né? Filtra, pega o bom. Que assim como eu criei o fio dessa forma, foi filtrando as pessoas que estão no lado da gente, porque cada um é de um jeito e a maneira de pensar é diferente. Então, eu deixo um recado aqui, te agradecendo a oportunidade, que as pessoas têm que ter simplicidade, honestidade e humildade, que isso faz a gente crescer. Dessa forma se cresce. Aí formaremos cidadãos, seres humanos, profissionais de tudo isso. E vontade de trabalhar, que o trabalho faz parte da vida da gente. Amém. Valeu. Obrigado, Paulo. Obrigado, Beverly, que esteve hoje em silêncio, porque está com dorzinha do gogô, né? E voltamos no próximo sábado com outro tema, com outro convidado, sempre aqui na tua querida Rádio São Francisco, na tua rádio aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi. Nós nos despedimos, voltamos no próximo espaço. Tchau.